Graça e paz. Mais uma vez eu convido você a meditar comigo nessa tarde de quinta-feira, 4 de junho do ano de 2020. E a nossa meditação nessa tarde, ela se baseia quase que totalmente em um texto do nosso irmão pastor Ézio de Lima, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na cidade de Brasília. E eu inicio a nossa conversa amiga, a nossa conversa de fé e esperança nesta tarde com o texto do Salmo de número 10, quando o salmista, no versículo 3, ele diz o seguinte: pois o ímpio se orgulha de sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca Deus. Deus não está em nenhum dos seus planos. Essa leitura foi feita na versão da Bíblia Almeida, século 21. E quando nós lemos o final do versículo 4 na versão da Bíblia de Jerusalém, aliás, uma das melhores versões da palavra de Deus que nós temos na nossa língua portuguesa, a expressão dos tradutores daquela versão diz o seguinte: Deus não existe, é tudo o que pensa. E no comentário que aparece na Bíblia de Jerusalém, a seguinte nota: negando a ação da providência, o ímpio chega praticamente a negar a Deus. O ímpio nega a Deus. O ímpio é aquele que não reconhece o poder, a grandeza, a providência de Deus na sua vida, no mundo. E quando nós pensamos na providência de Deus, a confissão de fé de Westminster, símbolo de fé das igrejas presbiterianas ou da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no capítulo 3º, em seu parágrafo 1º, diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingências das causas secundárias antes estabelecidas. Deus, desde toda a eternidade, ordenou, conforme a sua própria vontade, tudo o que acontece. Mas pensar na providência é pensar no sofrimento. Como nós conciliamos um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus de amor, de graça, de misericórdia, com a realidade do sofrimento. E quando nós pensamos no sofrimento, nós vemos que somos tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Reagimos de forma diferente frente a situações idênticas. Assim somos nós, os seres humanos, diferentes. Não obstante nossas diferenças, todos nós indistintamente temos algo similar, que nos reporta a uma mesma identidade, a nossa
humanidade. Todos nós sabemos muito bem o que é a dor e o sofrimento. Todos somos irmãos e irmãs no sofrimento. Ninguém chega até nós de uma casa que nunca conhece a tristeza. Compreender, então, o sofrimento é uma tentativa constante dos seres humanos, em todas as eras e em todos os lugares. O Dr. Gary Collins, conhecido psicólogo cristão, ele definiu assim o sofrimento. O sofrimento, segundo ele, é uma resposta importante e normal pela perda de um objeto ou ente significativo. É uma experiência de privação e ansiedade que pode evidenciar-se física, emocional, cognitiva, social e espiritualmente. Qualquer perda pode provocar sofrimento. De fato, uma vez que uma parte de nossa vida é removida, surge o sofrimento. É possível que a palavra normal não seja apropriada quando nós falamos de sofrimento. C.S. Lewis escreveu que o erro e o pecado são um mal mascarado. O sofrimento é um mal às claras. Indiscutível. Todo homem sabe que algo está errado quando sente dor. Podemos lidar com o sofrimento de diversas formas e utilizamos os mais diferentes artifícios para compreender as perdas irreparáveis. As religiões são a expressão mais clara de como o ser humano precisa explicar o que foge à compreensão. Qual o sentido do sofrimento? Mas afinal, há algum sentido em sofrer? E por que pessoas boas e justas sofrem? São perguntas que nos fazemos e fazemos aos outros. O livro de Jó é comumente usado para responder à questão do sofrimento. Infelizmente, contudo, o senso comum com respeito à teologia de Jó assemelha-se ao determinismo fatalista. O próprio jargão, paciência de Jó, utilizado abundantemente por todos para designar as pessoas que padecem sem reclamar, é fruto de ignorância com respeito ao texto bíblico. Jó não foi paciente, nem tampouco resignado ao sofrer. Pelo contrário, quando nós lemos o texto de Jó, as falas e perguntas daquele servo de Deus, como bem apontou Filipe Yancey, contém expressões profundas de dor, desespero e indignação. Quase não contendo o sarcasmo, ele deixa transparecer protestos irados contra Deus, chegando mesmo bem próximo da blasfêmia. As primeiras palavras que Jó consegue pôr para fora são: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó não é paciente, nem sofre de maneira resignada. A realidade nos mostra que no instante do sofrimento, dificilmente nos portamos de maneira resignada, paciente e racional. Os sentimentos envoltos nas tragédias deixam claro que o sofrimento é antinatural, anormal
estranho e indiscutivelmente incômodo. Se o sofrimento fosse natural, não seria uma experiência de dor universalmente questionada. Se o sofrimento nos incomoda, é porque, acima de tudo, ele não é natural, normal ou aceitável. O livro de Jó nos surpreende, porque é o questionamento sincero de um homem sincero frente à anormalidade do sofrimento. Jó precisa compreender o que lhe acontece, não porque não crê, mas justamente porque crê. Porque crê, não consegue assimilar que seu Deus, onipotente e justo, pode ser o causador de suas aflições. Qual o caminho que Jó precisa trilhar para lidar com as perdas? Olhar para frente ou retroceder? Crer ou descrer? Alimentar o coração de esperança ou literalmente desesperar-se? Na leitura atenta do livro de Jó, e quem ainda não teve a oportunidade de lê-lo, eu convido a fazê-lo. Nós percebemos que ele percorre o caminho natural ao qual somos levados quando somos vítimas do sofrimento. O caminho da oscilação entre o desespero e a esperança. A verdade é que há, entretanto, uma forma interessante de ler o livro de Jó. Como sugeriu Samuel Terry, ao enfrentar as catástrofes, Jó precisa rever seus conceitos e crer no Deus que escapa às pretensões humanas. Jó, em outras palavras, precisa sair do equívoco da teologia da retribuição com a segurança da fé que repousa na graça. Uma fé que repousa na graça. Mas até que Jó chegue neste limiar de um novo reino de ser, no qual a graça é suficiente, é necessária uma longa jornada. Acima de tudo, porém, é necessário o despojamento da concepção de que Deus é refém dos conceitos humanos, por mais coerentes, bonitos e justos que aos olhos dos homens pareçam ser. Os questionamentos de Jó, não obstante sejam sinceros, são equivocados, justamente porque desviam o olhar de Deus e faz repousar sobre si mesmo. Jó reflete a atitude da criatura que não reconhece as limitações de sua finitude. É antes um semideus que aplica sua inocência com uma alavanca à vontade divina e que, quando é incapaz de conciliar sua justiça com seu destino, questiona a justiça da divindade e se dirige em juiz de seu Criador. O triunfalismo que prega a vitória em todo o tempo e que demoniza o sofrimento, faz o papel de Satanás, que, segundo o livro de Jó, quer provar para Deus que ninguém o serve, senão em troca de algo. É isso que Satanás deseja, ou desejava, quando ele, na presença de Deus, ele diz
que Jó o servia em troca daquilo que recebia. A grande lição do livro de Jó é que a teologia da retribuição só encontra lugar onde a graça não foi assimilada e experimentada. O capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Naquele capítulo, Jó frustra as expectativas dos que esperam uma explicação para o problema do sofrimento e do drama humano. A presença revelada de Deus faz o homem calar-se nas suas vãs pretensões e o coloca no seu verdadeiro lugar, submetido à poderosa mão do Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e que faz emudecer as palavras tortas de toda e qualquer religiosidade que pretende destronar o Deus Todo-Poderoso e entronizar a criatura. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouvi, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. São palavras do próprio Jó, no capítulo 42, do versículo 2 ao versículo 5. No encontro com o Deus que vem ao seu encontro, Jó aprende que Deus está mais longe e mais alto que a religiosidade humana. A experiência com Deus, ao olhar para a sua face, linguagem que opõe a experiência da conversão genuína, faz com que os questionamentos percam o sentido. Aquele que esperava sair do cadinho como do ouro puro, Jó 23:10 se prostra em adoração no capítulo 42, versículo 6 do mesmo livro de Jó. O que acontece com o Jó revoltado e indignado, que requer explicações e exige justiça baseando-se em seus méritos? O que o capítulo 42 nos mostra é que o Jó revoltado dá lugar ao Jó que se prostra em adoração, em reconhecimento da soberania de Deus. Fica-nos, entretanto, uma pergunta. Por que Jó muda radicalmente assim? Creio que a experiência de Jó é a conversão ao amor que desobstrui a avenida da graça. Os entulhos do egoísmo e justiça própria são retirados à medida que Jó tem a percepção do amor de Deus que é eterno e que por isso atrai com benignidade. Como diz o texto de Jeremias capítulo 31, versículo 3. O olhar é desviado de si mesmo, de suas pretensas virtudes e moral. Não se fala mais de um merecimento ou justiça. Jó se cala, porque se encontra com o eterno, cujo amor eterno o envolve, em tal medida que as explicações são desnecessárias. A fé de Jó, a fé que nasce naquele momento,
A fé que nasce na graça é a que Jó conhece no encontro com Deus. É amar a Deus pelo que ele lhe, ou não pelo que ele lhe concede, mas por aquilo que ele é. É amar a Deus, não pelo que ele lhe concede, mas por aquilo que ele é. A fé oriunda da graça nos faz lançar o olhar para a face de Deus, a fim de conhecê-lo, e não para as suas mãos, a fim de receber algo. A experiência de Jó não pretende explicar e pôr fim ao problema do sofrimento humano. As respostas que Jó esperava receber de Deus não são dadas. Ao invés de respostas, ele ouve um turbilhão de perguntas às quais não pode responder. Jó assim descobre qual é o seu lugar. O falador e inquiridor se transforma no homem silencioso, imerso na experiência do conhecimento da soberania de Deus. Jó se dá conta de que o trono do universo não está vazio. O trono do universo não está vazio. Todas as coisas estão no controle daquele que tudo pode, cujos planos não podem ser frustrados. A necessidade de explicação dá lugar à participação, à comunhão, à experiência com o soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Tal participação é verdade. Não desfaz o enigma do sofrimento no universo, mas permite ao homem viver. Ele não está mais prostrado pelo escândalo, não está mais fascinado pelo nada, mas a sua fé o liga ao ser. Ele vive na perspectiva de somente a graça. Não é intenção do livro de Jó resolver o problema do sofrimento, mas a intenção desse livro sagrado é mostrar o triunfo da fé que repousa na graça. Quando do despojamento completo do eu, Jó prenuncia, portanto, séculos e séculos antes do apóstolo Paulo a doutrina cristã de que a graça é suficiente quando somos privados das demais coisas. Quando Paulo questionou a Deus sobre o seu sofrimento, a resposta que ele obteve, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, foi essa: a minha graça te é suficiente. Que nós possamos ter essa experiência de Jó. Experiência que amar a Deus não é pelo que ele nos concede, mas por aquilo que ele é. Nós precisamos ter a fé oriunda da graça que nos faz lançar o olhar para a face de Deus, a fim de conhecê-lo, e não para as suas mãos, a fim de receber algo. A sua graça nos basta. É o que diz a sua palavra, é o que diz a experiência na presença de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque assim como o Senhor ensinou Jó no passado, o Senhor nos tem ensinado hoje. Ó Pai, tu conheces a realidade do sofrimento, da dor de cada um que me acompanha nessa meditação, nesta hora. E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Deus, essas vidas em tua presença. Que cada um de nós, Pai, tenhamos essa experiência na graça que não olha para aquilo que o Senhor nos concede,
mas que olha para o Senhor na perspectiva de conhecê-lo, de servi-lo, de adorá-lo, de experimentá-lo, de viver uma vida de comunhão com o Senhor. Ó Pai, visita cada um de nós nas suas mais difíceis situações e venha até nós, nos atraia com o teu amor eterno, para que assim possamos dizer: obrigado, obrigado pelo que tu és, pelo que tu fazes nas nossas vidas. Ajuda-nos a termos essa experiência. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós continuamos com a mesma disposição de conversar, mesmo distantes. Nós temos 2 contatos, como eu já mencionei e vou repeti-los. Um WhatsApp, que é do DDD 34 99886 8062. Mande a sua mensagem para que nós possamos orar juntos, alegrar juntos, sofrer juntos, ser simpáticos juntos, ajudar uns aos outros a conhecer ou a crescer na graça de Deus. Temos um outro contato do DDD 35 que também pode ser usado e nós estamos à disposição, inclusive, para te retornar o contato. Mande uma mensagem, um SMS, que nós fazemos contato. É o 35 98714 1535. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe, nos conforte, nos console, nos alegre, venha até nós e nos conceda essa graça de conhecê-lo e não apenas de esperar aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Que Deus nos abençoe até o nosso próximo encontro, se assim a graça de Deus nos permitir. Um abraço.